Atelier Digital. Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast, The BorbaCast, e hoje eu recebo para conversar por aqui o professor, jornalista, escritor, radialista, ensaísta, talvez mais alguma coisa que daqui a pouco ele vai trazer, Juremir Machado da Silva. Boa tarde, Juremir, tudo bem? Opa, Mauro, boa tarde, que alegria conversar contigo. Tu deves ouvir toda vez que alguém fala contigo, tu és uma lenda do radiojornalismo gaúcho e eu me sinto honrado de poder conversar contigo. Já estou começando a acreditar nisso, viu, Juremir? Mas... Devemos falar todo dia. E temos uma convidada que vem me ajudar aqui a fazer essa entrevista, afinal, uma entrevista com esse gabarito, com esse peso cultural, né, que é o Juremir. Eu pedi reforço, né, e chamei a Fecris, que já participou de alguns podcasts aqui, também participa do programa Cafezinho lá junto comigo na Mix, que vai também participar do bate-papo aqui. Tudo bem, Fecris? Tudo bem, olha, não tenho nem roupa para estar num podcast com Mauro Borba e Juremir Machado da Silva, né? Mas vou tentar representar aqui, vou fingir costume aqui com vocês. Mas tu escolheu essa vida, né? Quis entrar por digamos, essa atividade jornalística, cultural, radiofônica, agora segura a onda, né? Não, e tô aqui com um chefe e o orientador do doutorado, né? Então, assim, tô bem arrumada aqui, não? Vamos ver se eu consigo ajudar a entrevistar o Juremir, que, pelo que eu sei, poderia inclusive começar por aí, além de todos esses crachás aí que tu leu, né, Mauro? Eu ouvi dizer que ele era bom, ou é ainda, não sei se ainda pratica, bom jogador de futebol. Olha, ouvi esse papo. Isso eu já não sabia, mas já vamos passar a pergunta para o Juremir. Então, também tem essa qualidade, Juremir? Bom, deixa eu dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a Fecris foi uma das melhores orientandas que eu já tive. Uma grande colega também na Famecos. Sobre o futebol, infelizmente não. Faz tempo que eu parei. Joguei durante mais de 30 anos, mas parei porque a velhice não deixa, os joelhos me tiraram do futebol. É o meu caso joelho também. É um negócio que não é feito para funcionar mesmo, né? Joelho sempre dá problema. Eu também fui tirada do esporte pelo joelho. Viu? É assim. Agora, eu lamento, porque eu acho que o futebol perdeu muito com a minha saída. Eu tenho certeza. Eu não te vi jogar, Juremir, então não posso opinar. Mais de 1.000 gols marcados. Uma média assim de 12 por jogo. Tá bem. O dia que eu for a Palomas, vou pesquisar isso lá com a população local. É melhor pesquisar aqui no Geraldo Santana. Certo. Juremir, das tuas atividades que eu falei ali no início, atualmente, quais que tu está exercendo? O programa de rádio na Guaíba não está mais, né? Pois é, eu continuo com toda a alegria e felicidade sendo professor na PUC. Creio que essa é, de fato, a minha atividade número 1. E continuo sendo colunista do Correio do Povo, onde eu estou como colunista há 21 anos. Então, tenho sido ultimamente professor, jornalista, pesquisador. No Correio do Povo eu também sou coordenador editorial do Caderno de Sábado. E, infelizmente, a parte de rádio parou. E eu gostava muito. Rádio era muito, muito legal. Mas parou. Ultimamente eu também, depois da Covid, eu fiquei com sequelas. Então,
A minha voz dá umas falhadas, vocês vão ver ao longo da nossa conversa aqui. Então, no momento, não estar em rádio acaba sendo até uma, digamos, uma solução, porque acho que a minha voz, não que eu tenha uma grande voz, nunca tive, mas ao menos ela funcionava direitinho, e agora ela já não funciona tão bem. E aproveitando então, já que esse assunto da Covid é o que estamos vivenciando, né, aí já há quase 2 anos, essas sequelas, o que os médicos te falam sobre isso? Elas vão sumindo aos poucos? Podem ficar? Qual é o diagnóstico, Juremir? O triste, Mauro, é que elas podem aparecer tardiamente. Depois da Covid, que eu tive em março de 2020, eu fui um dos apressados, um dos primeiros a ter. Depois daquilo, eu tive sequelas por 7 meses. Dor nas costas, probleminhas de respiração, dor nas pernas, pés muito gelados. E depois disso, fiz muito tratamento e isso passou. E a voz, cortes na voz, assim, às vezes a voz a palavra não termina de sair, tem que dar uma parada e retomar. E agora reapareceu uma sequela que eu imaginava extinta, que é essa de ficar com os pés frios. Eu fiz agora um exame, uma eletroneuromiografia, isso tem até um nome, que é um nome preocupante, se chama neuropatia das fibras finas. É uma neuropatia periférica, ou também chamada de dor periférica. Parece que tem uma queimação no pé, assim, parece que tem uma urtiga no pé, parece que tem um gelo no pé. E agora estou tratando isso e na esperança de que eu consiga me livrar. A hipótese, porque as causas normais não correspondem ao meu caso. Eu não tenho diabetes, eu não tive nenhuma ingestão de medicamentos que pudesse causar uma toxicidade, eu não fiz quimioterapia, a minha B12, que é um outro fator razoável, então é muito provável que seja uma sequela da Covid. Uma informação importante, né, para esse momento que a gente está tentando entender ainda, né, o que é essa pandemia e tal, e a Covid. E para lançar então o primeiro assunto aqui que tem a ver com a tua profissão, Juremir, tu tem um texto que se chama A Miséria do Jornalismo Brasileiro, né, que é de 2000. Eu queria te perguntar como é que tu está vendo a situação do jornalismo brasileiro hoje, em 2021. Poderia fazer o volume 2. É verdade. É verdade. Porque o jornalismo está muito dividido, né? É um pouco a história do jornalismo no Brasil, que é um jornalismo, no fundo, de grandes paixões políticas. Então, cada veículo, no fundo, escolhe um lado e fica essa grande disputa. Foi assim, por exemplo, na época do Getúlio, em 54, né? Ali quase todo mundo estava contra, mas, de toda maneira, alguns setores defendiam o Getúlio, né? Especialmente a última hora do Samuel Weiner. Mas havia uma grande polarização. O mesmo aconteceu em 64, em torno ali da queda do Jango. E agora estamos de novo nessa polarização extrema em que cada veículo acaba ficando de um lado. E mesmo aquela coisa bem brasileira de parecer ou de simular neutralidade já não aparece tanto. Me parece que nós estamos num momento assim explícito, cada um no seu lado. E a vida fica difícil para jornalista, porque a gente acaba até sendo rotulado. Eu toda a minha vida tenho me pautado por uma ideia que até está fora de moda, que é a da independência. Eu me considero um jornalista independente. Se eu tiver que criticar o X, eu critico. Se eu tiver que elogiar, eu elogio. Eu nunca tive assim, uma adesão partidária, uma adesão política. Eu já perdi emprego por pressão da esquerda e já perdi emprego por pressão da direita. Então, eu me considero independente.
Mas nos últimos tempos eu fui ficando mais com o rótulo assim de ser um cara esquerdista, talvez até um terrível comunista, e quem sabe um petista, o que eu não sou. Mas não adianta eu dizer que eu não sou. E eu não digo que eu não sou para me esconder ou para menosprezar. Não haveria nenhum problema em ser petista. O PT é um partido que está aí como os outros e poderia ser, mas não sou. O meu histórico de votos não corresponde a isso. Já votei uma vez no Lula, já não votei no Lula. A primeira vez que o Lula concorreu, no primeiro turno, eu votei no Brizola. E eu já disse isso várias vezes, mas eu não sou ouvido quanto a isso. Nesta última eleição, no primeiro turno, eu votei no Ciro Gomes. Mas mesmo assim, por mais que eu diga, ninguém me acredita. Mas o pessoal joga todo mundo para a esquerda agora também, né? Juremir também tem um descompasso aí de como as pessoas são vistas e como as coisas realmente são. Qualquer tipo de visão que tu tenha que seja um pouquinho mais progressista, às vezes até nem precisa ser tanto, né? Pode ser só razoável. O pessoal já joga a gente lá para a esquerda, né? Como se qualquer visão progressista fosse de esquerda. É verdade, Fê Cris. Eu, com certeza, não sou de direita. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu não sou partidário. O que até é um problema, porque seria mais fácil dizer, olha, eu estou com determinado setor e vamos juntos. Uma vez, um importante jornalista, até mais à direita, eu me meti numa briga enorme que não terminava, estavam todos contra mim, e talvez eu tenha até merecido, e ele me disse o seguinte, é preciso escolher um lado, porque ao menos metade te defende. Não escolhendo um lado, sendo independente, todos te atacam. Então, eu devia ter aprendido. Mas não adianta, é do meu jeito ser independente. Eu sou um colorado que critica o Internacional talvez mais do que eu critico o Grêmio. Então, enfim, eu não sou confiável. Mas esse exemplo do futebol, eu acho que ele não se adapta bem, porque eu vejo muita gente que é torcedor ferrenho, assim, ser mais crítico com o próprio time, porque quer ver o time ganhar, né? Então fica criticando, né? Não, tem que botar esse jogador, não aquele e tal. Mas, enfim, é só uma maneira de analisar, assim, né? Mas o teu interesse pela política, Juremir, ele vem desde jovem, assim, no decorrer da tua da tua profissão, do teu trabalho, tu foi te interessando porque tu tem muitos livros sobre história política, né? A história política do Brasil, do Rio Grande do Sul, acabou sendo uma especialidade tua, né? Eu sempre gostei de política, Mauro, mas quando eu era estudante de história, por exemplo, na PUC, eu já arranjava problemas porque eu era anarquista. Meus amigos todos, eles eram trotskistas, eles eram stalinistas, eles eram membros de partidos, de facções, sei lá como é que era, como é que eles chamavam, de tendências. E eu não era, eu era amigo deles, mas eu era anarquista, que era uma maneira de ser absolutamente independente. Eu me lembro que nós concorremos uma vez ao DCE da PUC, e a nossa chapa se chamava Céus Vermelhos e um Pacote de Cães. Quero dizer, nós estávamos ali para confundir, para brincar, para discutir. E nós tínhamos um olhar político, mas era um olhar que recusava ao mesmo tempo o autoritarismo do stalinismo, que tinha uma certa desconfiança que o trotskismo também tinha uma pretensão a reger tudo, e nós queríamos ser livres, nós éramos assim um pouco uma mistura de tudo, hippie, um pouco assim de beatnik atrasados, nós éramos por aí, era uma turma que queria falar de política de outra maneira, que queria... o nosso viés era muito mais comportamental. O que a gente queria discutir era outra maneira de se comportar, a questão da sexualidade e tudo mais.
Então, nós não cabíamos no figurino do militante. Né? O militante tem que ter adesão, tem que ter fidelidade. Eu sou um pós-moderno. A pós-modernidade acabou, mas eu continuo pós-moderno. Então, eu não consigo entender por que alguém tem que torcer pelo mesmo clube de futebol a vida inteira. Eu, na infância e na adolescência, fui colorado, até para contrariar meu irmão mais velho. E depois eu fui repórter no Grêmio. Aí eu virei gremista, passei anos gremista. Tenho até foto com a camiseta do Grêmio, de vez em quando eu boto ali nas redes sociais. E depois eu voltei a ser colorado. A velhice me reavivou a nostalgia da infância. Eu voltei a ser colorado. Mas eu acho que todo mundo devia trocar de clube a cada 5 anos. 5 anos, muda de clube. Por que ficar no mesmo clube a vida inteira? Olha, eu vou te dizer que eu acho difícil isso, mas tudo bem, vamos respeitar a tua tese. Mas, Mauro, pensa no seguinte, é a última fronteira da identidade moderna, porque as pessoas trocam de tudo. As pessoas trocam de religião, de partido, de sexo. Por que elas não trocariam de clube de futebol? Tá, mas pode ser um time de outro estado, por exemplo. Aí eu já vejo com mais tranquilidade. Pode. Ah, bom, aí tudo Pode. bem. Eu, no momento, estou torcendo pelo Flamengo. Aí eu já acho mais interessante, assim, porque, né? Outro estado, não tem aquela rivalidade tão grande, mas enfim, mas O Mauro não consegue, Juremir. O Mauro eu não consigo. consegue. O Mauro é um homem moderno. Eu sou um dinossauro. Qual time? De qual cor? Eu sou colorado também. E acho que tu veio pro lado certo da força. Agora, Mauro, eu estou torcendo pelo Inter e pelo Flamengo. Por que eu estou torcendo pelo Flamengo? Eu acho o Renato Portaluppi um sujeito nojento, arrogante, petulante, mas ele é um bom treinador. Ele não é pior do que os outros. Bom, ele é bolsonarista, o que é um nojo, mas ele é um bom treinador. Agora, como os jovens comentaristas, que eu chamo de neotáticos, acham que só pode ser treinador quem estudou na Europa e quem acredita que tudo se resolve na cabeça do treinador e nos esquemas táticos, e são muito vira-latas, né? Só acham que os estrangeiros são bons. Se não for estrangeiro, se não hablar, não pode ser bom treinador. Então, por isso, eu estou torcendo pelo Flamengo, só para contrariar os neotáticos. Tá bem. Bom, a política ela vai voltar aqui certamente em vários momentos, né? Mas queria ver se a Fecris tem alguma questão para fazer agora, antes de entrar na área acadêmica, propriamente dita. Não, eu até tem a ver com política, uma coisa que eu estava pensando aqui quando o Juremir estava descrevendo a sua juventude política anarquista. Queria saber, Juremir, como é que tu enxerga, assim, tu que tem tanto contato como eu, como o Mauro também, né, contato com a gurizada, com a juventude hoje, como é que tu enxerga a relação entre os jovens, né, especialmente ali os nossos alunos universitários, com a política hoje? Como é que tu lê esse relacionamento? Olha, eu tenho a seguinte visão dos alunos. Eles são muito queridos, muito afetivos, eles são muito... Era uma expressão que se usava lá em Livramento, em Palomas. Eles são muito dados. Então, é legal de conviver com eles. Mas eu não sou a pessoa assim mais, como é que eu vou dizer, mais aberta, assim, que proporcione facilmente esse diálogo. Eu acho até que às vezes eles têm um pouco de medo de mim, assim, porque eu já sou um senhor de cabelos brancos e tal, e não sei, ou porque eu fiz muitas coisas na vida, então eles não me contam muito o que eles pensam. Mas os tópicos em que a política aparece de maneira geral, não de maneira específica, eu sinto que eles se interessam pelas coisas certas. Por exemplo, a gente fala muito. Ontem nós tivemos uma aula sobre interseccionalidade. Eles são ótimos. Eles estão com o olhar certo. Ali eles são combativos
contra toda forma de preconceito, de discriminação, de segregação. Eles estão... Eu penso assim, eu gostaria de ter sido, na minha época de aluno, como eles são hoje. Mas a questão, a pergunta da Fecris me lembrou meus tempos de faculdade e do chamado movimento estudantil, né, que é o ME, que a gente chamava, né, que era bem essa discussão assim, de tendência política, né? Tinha os trotskistas, tinha a Convergência Socialista, tinha a Libelu, né? A Liberdade e Luta, que pregava que a gente deveria se misturar às greves dos operários para ajudá-los na greve, etc. O que eu discordava, né? Porque eu achava que a gente não deveria eles até colocar um capacete e se meter na greve dos operários como aluno universitário, né? Tipo, conduzir a massa para a revolução, esse tipo de coisa. Eu não vejo isso muito hoje nas faculdades, né? Assim, movimento político mais organizado. Ou não tenho informação. Parece que se há participação política, ela é diferente. Não sei como é que vocês estão vendo isso. Isso existe, principalmente vinculado a partidos como o PSOL, o PCdoB, ainda existe. Às vezes o PDT, mas eu tenho a impressão de que o forte hoje é esse tipo de atitude política mais independente, em torno de questões comportamentais. Não me parece que eles sejam, em maioria, soldados de um partido. Não creio que caiba no tipo de visão de mundo que a maioria tem. Mas, quando se trata de discutir racismo, homofobia, ou até mesmo quando se trata de discutir o que deve ser o Estado, um Estado mínimo, um Estado capaz de ser solidário, de proteger as pessoas, eu tenho a impressão de que eles são, em maioria, muito progressistas. Eu não faço nenhum tipo de aula em que tenha discussão político-partidária, não é do meu viés, não tenho vocação para doutrinar, absolutamente nada. Aliás, não conheço nenhum professor que faça isso. De toda maneira, há grandes temas que são discutidos, a gente tem que falar em certas cadeiras, a gente vai falar de racismo, a gente vai falar de preconceito, da estruturação da cultura brasileira, de patriarcalismo e tudo mais. E aí eu vejo uma gurizada muito bem focada, uma gurizada rápida e que está comprometida com a ideia de mundo melhor, de solidariedade, mas principalmente de liberdade. Eu não vejo assim uma gurizada que queira ser, tem um ou outro mais militante, mas que queira ser assim fiel a uma doutrina partidária. Certo. Queria falar também sobre a... Não, eu só ia completar que sobre essa época aí que tu lembraste, de tendências, Libelu e tudo mais, eu, quando era estudante de história, eu vivi uma história muito difícil, que foi o seguinte, eu me apaixonei por uma menina, a gente teve uma história lá uns 2 anos e meio, e foi luta de classes dia a dia, porque ela era filha de um fazendeiro que tinha muitas terras e tal, e eu era um anarquista que queria acabar com o poder e com a propriedade privada e com tudo mais. Então nós passamos, era uma pessoa maravilhosa, tenho uma boa lembrança dela, mas tudo deu errado porque nós vivemos a luta de classes durante 2 anos e meio, 24 horas por dia. Aí fica difícil. Ficou impossível. Ela cansou. Ela cansou de defender o patrimônio da burguesia contra o assalto de um anarquista contumaz e destemperado. Quando, na verdade, tu só queria roubar o coração dela, né, Juremir? Essa era a propriedade privada. O que eu não fiz foi conservar aquele coração, porque eu queria atacar o coração do poder. Seria como se hoje, trazendo para os dias de hoje, uma pessoa bolsonarista ferrenha que é casada com um anti-bolsonarismo ferrenho também. Não, a diferença é que ela era de esquerda.
Ela era de esquerda, mas ela era uma pessoa razoável. Eu estava numa fase assim em que eu era o extremo do extremo do extremo, entende? Então não podia sobrar nada. Aí não chegou o momento em que a paciência dela acabou. Certo. Era um romance entre o Boulos e o Eduardo Leite, assim. Verdade, por aí. Aliás, falando em Ah, Eduardo Leite, me ocorre perguntar, já que tu és um analista político, né? Como é que tu vê o Eduardo Leite nesse momento que ele está tentando ser uma das vias, né? Ser candidato à presidência da República e, ao mesmo tempo, tendo votado no Bolsonaro, está no centro dessa discussão aí, né? Agora, essa semana, até essa história de que ele teria dado conselhos sobre vacinação para o Bolsonaro, né, que ele nega. Então, parece bem difícil a situação que ele enfrenta, né, dentro nesse momento, né, que, claro, daqui a pouco as coisas vão se definir melhor, mas como é que tu vê o Eduardo Leite na sua pretensão, na sua tentativa de ser a terceira via ou a quarta via na briga pela presidência? Olha, falar do Eduardo Leite, eu tenho que fazer digamos assim, pontuar uma coisa. Eu fiz o Esfera Pública com a Taline na Rádio Guaíba durante 10 anos. Então, eu entrevistei o Eduardo Leite muitas vezes. Eu tenho uma grande simpatia por ele. Acho que é uma pessoa legal, que é um homem de bem e que é um bom político. E, claro, não temos as mesmas ideias, mas ninguém precisa ter as mesmas ideias para gostar. Não é preciso ter compatibilidade de ideias para se admirar alguém. Eu acho que ele é um bom político. Agora, claro, quando ele acabou ali apoiando com ressalvas o Bolsonaro, aquilo ali foi, digamos assim, eu olhei e disse, vai bater com a cara na parede, porque não tem nenhuma chance do governo Bolsonaro dar certo. Então, o que eu acho? Que ele pode vir a ser um bom presidente da República, é um jovem talentoso, competente, tem uma carreira política muito promissora. Eu acho que ele devia focar melhor, ajustar o perfil dele. Ele não precisa se transformar num esquerdista, mas ele também não precisa ser um conservador que faça alianças com, por exemplo, que em algum momento apoie a extrema-direita. Me parece assim que. Mas isso é um problema daqueles que querem ser de centro no Brasil, ou de centro-esquerda, quando a situação se apresenta, eles acabam descambando para o lado da extrema-direita. É uma coisa que não acontece em outros países. Por exemplo, a França. A França, quando sente que a extrema-direita pode ganhar uma eleição, a direita republicana e a esquerda se unem e barram. Ano que vem tem eleição na França. Dois candidatos de extrema-direita podem chegar no segundo turno. A tradicional, que é a Marine Le Pen, ela pode chegar no segundo turno. Mas ela está sendo ultrapassada por um outsider que eu conheço, já entrevistei, que é um intelectual, um jornalista, cronista do jornal Le Figaro, que é o Éric Zemmour. E o Zemmour é um Olavo de Carvalho francês. O que vai acontecer se tudo se repetir? O Partido Socialista, os partidos mais à esquerda e a chamada direita republicana vão se unir para barrar a extrema-direita. Mas aqui no Brasil, não. Aqui o que aconteceu? O centro e uma direita mais civilizada que existe acabaram se unindo com a extrema-direita. E aí, entre um candidato com um perfil mais moderado, que era o caso do Fernando Haddad, e o Bolsonaro, que é um perfil extremado, acabaram optando, naquela onda antipetista, pelo Bolsonaro. Então, o que eu acho é que o Leite precisa definir o perfil dele de maneira a evitar contradições e a evitar essas incoerências. Se ele não tivesse dado apoio ao Bolsonaro, ainda que tenha sido aquele apoio com ressalvas, certamente ele estaria muito bem posicionado agora para ganhar as prévias do PSDB. Certo.
E tu falaste em Paris aí, na França, né? Tu fez pós-doutorado na França, né? Foi isso? Ou teve mais Eu algum? fiz, não, eu fiz 3 etapas. Eu fiz o que eles chamam de diploma de estudos aprofundados, que é próximo do mestrado aqui, mas não é exatamente a mesma coisa. Depois eu fiz o doutorado e depois eu fiz o pós-doutorado. E tenho sido professor visitante, fui professor visitante na Universidade de Montpellier e na Universidade de Paris 4. Então, uma velha relação com a França. Durante 30 anos, ou eu morei na França, ou eu fui 1, 2, 3 vezes à França. Isso se interrompeu agora com a pandemia. Pela primeira vez, eu não fui, em 2020, eu não fui à França. 2021, apesar de já ter recebido 3 ou 4 convites, não fui também. Então vai ficar, espero, para 2022. E tu fosse orientado por 3 caras. Bom, não sei nem o que dizer dessas figuras, né? O Baudelaire, o Edgar Morin e o Maffesoli. Não é, não é pouca coisa. Esse é um dos orgulhos da minha vida, porque são 3. O Baudelaire, infelizmente, já morreu. Foram 3 assim grandes do pensamento, que eu admiro muito. O Edgar Morin está com mais de 100 anos agora, já passou dos 100, e continua tweetando, e continua pensando, e continua escrevendo, e para mim é um dos grandes do pensamento do século XX e XXI. E o Maffesoli, eu acho que é o cara que melhor interpreta a cultura contemporânea, aquilo que caracteriza a cultura contemporânea, principalmente a sua teoria do pertencimento, que basicamente diz o seguinte: nós, humanos, precisamos pertencer a alguma coisa. É por isso que nós torcemos por um clube de futebol, é por isso que nós acampamos à beira do rio na Semana Farroupilha. Eu acho que quem melhor interpreta o sentimento farroupilha é esse francês chamado Maffesoli. Eu já o levei no acampamento Farroupilha muitas vezes. O apego das pessoas pela Revolução Farroupilha tem menos a ver com a história e mais a ver com essa coisa tribalista, de fazer parte de alguma coisa, uma vibração em comum, um sentimento comum, um compartilhamento, uma coisa assim de dividir sentimentos, mesmo que sejam mitos. Nesse ponto não interessa se é verdade ou não é verdade. O que interessa é essa possibilidade de fazermos parte da mesma coisa. Por exemplo, uma torcida organizada, que é um clube de futebol. Os jogadores mudam, pode até passar de um clube a outro. Os treinadores mudam, os dirigentes passam. Agora até as camisas, o Inter jogou de preto ontem. Eu não tinha me dado conta inicialmente que era contra o racismo, que é uma boa ideia. Mas o Inter de preto é curioso. Eu não duvido que um dia jogue de azul. Por que não? Um Grenal, o Inter de azul e o Grêmio de vermelho. Mas essa interpretação do Maffesoli, da contemporaneidade, falando do pertencimento, a gente também enxerga muito nas manifestações políticas, né? Nas próprias redes sociais, assim, nessa questão e nessa dificuldade de se encontrar um lugar comum ali, talvez, né? Entre a esquerda e as pessoas democráticas do centro e da direita, assim, né? A gente tem as pessoas muito olhando para a política como times de futebol mesmo, né? Com paixão, apaixonadas, né? Também por esse aspecto da vida, né? Uma pouca racionalidade ali na hora de... Não são as ideias, né? É quase o pertencimento mesmo ao mesmo. Tanto que tem esses símbolos, né? A bandeira do Brasil, ou a cor vermelha, ou enfim, né, ou nos lavajatistas lá, a camiseta da seleção brasileira, né, esses símbolos cooptados por esses grupos que no fim das contas praticamente identificam tribos, né. A modernidade, Fê Cris, tinha uma boa ideia, que era a de nos tornar seres racionais e de nos ver como seres racionais. Mas nós não somos, nós somos um pouquinho racionais. A maior parte do tempo nós somos emocionais. O que mais fundamenta as nossas ações é a emoção. A gente acha que escolhe um candidato pelo seu programa,
mas a maior parte do tempo a gente escolhe por várias razões, porque ele é bonito, porque ele fala bem, porque ele é simpático, por um monte de coisas. Bom, mas nós não deveríamos vir a ser racionais? Talvez, mas eu estou falando num nível superficial, mas num nível mais profundo, é verdade que nós somos movidos por muitas forças para além da racionalidade. E o Maffesoli explora muito esse ponto. Quando a gente... existe uma coisa que é isso de vibrar em comum, sabe, como quem está no carnaval. Eu, por exemplo, gosto de samba. Meu aniversário de 50 anos teve uma aula de uma escola de samba. E o ritmo de uma bateria nos coloca num tipo de atitude que absolutamente não é racional e que faz com que todo mundo entre numa espécie de transe. Esse transe coletivo do pertencimento, de sentir parte de alguma coisa, ele é altamente mobilizador. Por exemplo, fazer parte de um partido. Eu imagino que os petistas, que eu não sou, se sintam muito confortados de pertencer a alguma coisa que tem, assim, uma estrutura, que abriga, que recebe, que protege, que tem até uma figura tutelar como Lula. Então, é o sentimento de pertencer a algo que certamente dá um amparo psicológico. E isso também acontece nas religiões, no futebol, na música. Os fãs agem assim. Vocês já perceberam isso? O que é um fã? Um fã é alguém que se dedica a cultuar alguém e que, evidentemente, não pode aceitar que esse alguém tem alguma mácula, alguma falha, ele vai proteger, ele vai defender, e a sua vida terá um sentido. O pertencimento dá algum tipo de sentido à existência que sem isso seria vazia. Pô, que análise, hein? Mas tu falaste ali que as pessoas votam até pela voz, então o Moro tem alguma dificuldade, né? Embora o Bial tenha dito que ele melhorou muito. Tem toda a razão, Mauro. Tanto que ele está fazendo forno. E existe um estudo que tem num livro de um desses divulgadores científicos muito interessante, chamado Leonard Milodinov. Tem todo um estudo sobre o que aconteceu numa eleição americana em determinado momento, em que o ponto principal era o bom candidato tinha uma voz ruim. E isso atrapalhava muito a decisão dos eleitores. Essas coisas contam. Eu não estou dizendo que isso é bom, que deveria ser assim. Eu estou dizendo que essas coisas contam. E o Moro está trabalhando muito para melhorar a voz dele, porque a voz do Moro ela é um obstáculo. Incrivelmente, a gente, mas que coisa boba. Mas funciona assim. Tem outras maneiras mais sofisticadas de falar disso, por exemplo, de um perfil mais moderno. O Collor fez o perfil mais moderno e ganhou aquela eleição. A gente sabe que nos embates do dia a dia, eu que estou chegando aos 60 anos, se a gente aceita o rótulo de velho, por exemplo, é terrível. Mesmo que se tenha o bom argumento, se estiver rotulado de velho, vai perder para alguém que se apresente como jovem. Eu não tenho nada contra os jovens são ótimos. Mas em certos embates as coisas são decididas por uma categoria que agora começa a ser mais tematizada, que é o etarismo. Eu sempre disse assim, puxa, eu precisava ter um lugar de fala. Quando a gente tem um lugar de fala, a gente ganha legitimidade. Por exemplo, hoje temos aí muita gente, eu admiro muito o Ailton Krenak, acho que o Krenak é um baita intelectual. E ele tem um lugar de fala importantíssimo, que é o intelectual indígena, como tem os intelectuais negros. Eu não tinha nenhum lugar de fala, nada me excluía e nada me incluía. Agora eu começo a ter um lugar de fala. Eu sofro discriminação etarista, por estar ficando velho. Então eu vou falar em nome... eu serei, a partir de agora, o representante dos idosos. Mas agora eu entendi, Juremir, porque tu citou umas 2 ou 3 vezes nessa nossa conversa a tua idade, estou chegando numa certa idade. Eu pensei, Juremir não está chegando numa certa idade, não. Agora eu entendi, pelo menos, esse sentimento de pertencimento, de estar chegando numa certa idade.
Eu estou vendo positivamente, Fê Cris. Eu agora pertenço a uma categoria, a categoria dos idosos. Ainda não, faltam 2 meses. Mas dentro de 2 meses eu entrarei triunfante na categoria dos idosos. Pô, e essa categoria aí eu já posso também participar desse time aí, desse Então, quadro. Já estamos junto. Tamo junto. é isso aí. Olha só, e tu, mais do que eu, ainda tem um aspecto interessante. Tu és um grande conhecedor de rock, por exemplo, e não sei se tu já notaste, espero que não fiques ofendido com essa observação, mas o rock, o rock mais, digamos assim, rock raiz, é cada vez mais um gênero de idosos. Né? Quando a gente olha um bom Sim. roqueiro, ele tem no mínimo 70 anos. Sim, o rock virou. Como é que se diz? Música de pai, né? Música de pai, essa expressão? De avô, né? Agora, Já é de avô, é. Outro dia eu tava. Não, outro dia eu tava com a minha filha no carro e ela tem 13, vai fazer 14 anos. E aí tava passando um rapaz de camisa preta, o cabelo já grisalho, amarrado assim, bem comprido. E aí ela disse: "Olha ali, pai, aquele ali é um roqueiro". E ela colocou meio com uma expressão assim, né? Não que ela seja contra, né? Mas o cara já tem uma identidade, né? Já é um roqueiro. A rebeldia hoje está em outro lugar. A rebeldia está no hip hop, no funk. Ela está em outro lugar, ela não está mais no rock. É a vida, parece estranho, mas é assim que acontece. Aliás, eu participei do teu programa lá na Guaíba, Me lembro. dos 50 anos do Destoque, se não me engano. Foi um bate-papo muito legal. Aliás, fiquei muito honrado com o convite, né? Que estava o Ney Lisboa, a Kátia Suman também. E foi um programa bem bacana. Uma pena que não tenha mais o programa, né? Porque eu acho que ele já era uma referência, assim, pra gente, né? Nós ficamos orgulhosos de fazer aquele programa com vocês. Foi assim, dos meus 10 anos de esfera pública, é um dos programas assim que eu guardo. Se eu tivesse que escolher os melhores, eu colocaria aquele. E o programa continua com esse nome, com a Taline Opitz, acho que às 3 da tarde. Parece que mudou um pouco. Eu não tenho ouvido. Mas eu estou com 37 anos de jornalismo. Então, e como tu, Mauro, a Fê Cris é mais jovem, bem mais jovem, mas a gente sabe que o jornalismo é feito assim de a gente sobe, a gente desce, a gente cai, a gente levanta. Faz parte do jogo, não creio assim que. Eu estou que nem o Lula nessa. Parece que o Lula disse na Europa agora que ele não tem amargura nenhuma, porque, bem, ele está amando. Então, o cara está amando. Como é que vai ter amargura? O cara é recebido pelo presidente da França como chefe de Estado. O cara está amando. E vai ser presidente do Brasil de novo, possivelmente? Então, não tem amargura. Eu também não tenho, porque eu amo, eu tenho amigos, eu tenho uma bela família, eu tenho muitos projetos, e o resto faz parte do jogo. Aliás, algumas pessoas talvez não saibam que tu teve um período de 0 hora, né, de RBS, que foi interrompido, depois tu ficasse um tempo fora, né, da mídia. Até eu lembro que uma vez eu te encontrei na Feira do Livro e aí tu comentou assim, pá, tô com saudade de voltar para mídia, né, para um veículo de mídia, assim. E aquele teu período da RBS, foi que ano que tu saiu da RBS, Juremir? Essa é uma ótima pergunta, Mauro, porque me permite falar disso, que já ficou tão para trás. Eu comecei na 0 hora, comecei a minha carreira profissional mesmo na 0 hora em 1986. E tive uma relação muito boa com a 0 hora durante anos. Eu fui correspondente da 0 hora em Paris. Então, durante uns 7 anos, foi muito bom. Aí eu pedi demissão e fui embora fazer doutorado em Paris. Aí, no meio desse doutorado, eu fui recontratado pela 0 hora para ser correspondente. E aí eu voltei em 95 para
1995 eu voltei para Porto Alegre, depois do doutorado, e voltei para Zero Hora. Eu já estava, mas aí eu voltei para a redação. E aí eu tive uma briga com o Luiz Fernando Veríssimo. E, em função disso, eu fui demitido. As pessoas me perguntam até hoje, mas por que cargas d'água tu brigaste com o Luiz Fernando Veríssimo? E na época, bom, tinha um pouco de excessos de juventude, embora eu já fosse um cidadão de 33 anos na época, tinha um pouco desses excessos, mas tinha principalmente o seguinte: eu estava vindo de uma França que combatia muito o stalinismo, o trotskismo, enfim, uma visão de esquerda mais organizada, e que tinha a ver com a queda do Muro de Berlim e tudo mais. Então, na época eu vi um pouco assim a esquerda brasileira e o próprio Veríssimo assim com um discurso que me parecia um pouco superado. Então, como eu criticava isso, eu, na época fui visto como um terrível direitista. E, além de tudo, como o diretor de redação da Zero Hora era o Augusto Nunes, eu fui visto como um pau-mandado do Augusto Nunes, que não tinha me mandado fazer coisa nenhuma. Eu até publiquei uma crítica ao Luciano Veríssimo, num dia em que o Augusto nem estava na redação. Aliás, depois me dei conta, eu até nem percebia bem quais eram as ideias do Augusto Nunes na época. Então, eu não estava assim numa vibe muito ideológica. Nunca fui muito ideológico mesmo. Mas, enfim, briguei ali com o Veríssimo e saí da Zero Hora. Aí andei pela Isto É, depois fiquei mais só no magistério. Depois comecei a voltar para o jornalismo em 2000, porque eu sou colunista do Correio desde 2000. Então, ali eu voltei lentamente e fui ficando. E fiquei. Mas é verdade que teve assim uns intervalos. E essa briga com o Veríssimo me custou uma relação com a RBS. E nessa nossa área não tem perdão. Eu briguei com a RBS e com o Veríssimo em 1995. Eles nunca me perdoaram. E nunca vão me perdoar. Volta e meia alguém me pergunta, mas por que a Zero Hora não te contrata de novo, a RBS? Eu digo, eu não sei, eles nunca mais vão me fazer uma proposta porque eu briguei com eles um dia. E hoje eu me pergunto, mas eu fiz alguma crítica assim? Foi alguma coisa infamante? Não foi. Não que eu esteja querendo voltar, não estou precisando voltar. Eu só estou dizendo que nessa nossa área, quando se sai de um lugar, se fica marcado como se fosse um crime. E hoje eu olho para trás e penso assim, outro dia até o Nilson Souza, que foi meu chefe na Zero Hora, um cara de quem eu gosto, o cara que me contratou na Zero Hora, até num evento aí, ele disse, não, o Juremir com certeza gosta do Luiz Fernando Veríssimo, que é uma coisa assim eles esperam que um dia eu reconheça que eu errei, que eu peça desculpa. Eu até já pedi desculpas para o Luiz Fernando Veríssimo umas 20 vezes, de maneiras diferentes. Ele também, nem creio que se lembre da minha existência. De toda maneira, o que eu penso é o seguinte, aquilo ali foi um episódio de uma vida longa de polêmicas, de controvérsias, e que nem devia ter tanta importância assim. O Luciano Veríssimo é um bom cronista. Eu não acho que ele seja o melhor cronista do mundo, mas, enfim, ele é um ótimo cronista. Nessa nossa pátria de cronistas ruins, com certeza ele deve ser o melhor. Eu me lembro que o que passou para a gente que acompanhava de longe, assim, é que tu tinhas atacado uma espécie de monstro sagrado do Rio Grande do Sul, né? Porque o Veríssimo, né, sempre foi o grande cara da cultura e do jornalismo gaúcho, né, brasileiro. E aí parece ter sido esse o teu grande problema com a tua opinião colocada ali na Zero Hora, né? E era isso. Assim, vamos falar bem francamente. Uma parte achou que eu estava com inveja. Olha, um cara invejoso atacando o Veríssimo para aparecer. A outra parte, o PT pediu a minha demissão. Eu fui demitido da Zero Hora por pressão dos petistas. Então, quando dizem que eu sou petista, é bem curioso. Eu fui demitido por pressão dos petistas. Até o sindicato dos jornalistas fez abaixo-assinado contra mim, liderou abaixo-assinado contra mim. Por quê? Uma parte achava que eu estava com inveja. A outra parte achava que eu era um direitista terrível, amando do Augusto Nunes, atacando a esquerda.
E eu estava criticando um certo tipo de esquerdismo que me parecia ultrapassado, que me parece ultrapassado até hoje. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E tinha ainda, digamos assim, uma terceira parte que achava, o que esse cara está pensando? Chegou da França, agora está se achando e tudo mais. Agora, também tem o seguinte, eu me envolvi em polêmicas ao longo da vida, muitas, e critiquei coisas que pareciam incriticáveis. Eu devo ter sido a única pessoa no mundo, a única no mundo, que criticou o filme Ilha das Flores. Critiquei. Na época eu não gostei. O que eu posso fazer? Na época eu não gostei. E tem mais. Essa sim eu me arrependo muito. Muito. Teve uma época que eu não gostava do Vitor Ramil. E hoje eu acho que o Vitor Ramil é de fato um baita artista. Assim, as coisas que ele faz e canta tocam o meu coração. Mas na época eu não gostava e criticava. Então, realmente, como eu te disse, eu sou um cara assim de grandes erros. Mas é um cara corajoso. Tu vê como tu é um homem à frente do teu tempo, Juremir. Tu foi cancelado antes de inventarem esse negócio de cancelamento. É verdade. E muitas vezes. A primeira foi em 95, eu perdi. Imaginem assim, eu tinha um super emprego. Entendeu? Eu tinha chegado da França. Eu estava todo prosa, o salário era bom. Eu fui demitido. Eu virei pária. As pessoas atravessavam a rua quando me enxergavam. Ninguém queria falar comigo. Ninguém queria chegar perto de mim. Eu era um direitista nojento, terrível, invejoso. Ninguém queria falar comigo. Aí, bom, algumas pessoas e instituições me deram abrigo, especialmente a PUC. Né? PUC foi... Graças à PUC eu estou vivo. Tu vê, e nos últimos anos, agora recentes, né, tu viraste um cara porque ousou fazer umas críticas ao governo e as coisas que estão acontecendo no Brasil. Tu virou uma referência até da esquerda, né? A esquerda, nos últimos anos, se apaixonou por mim. E acabei virando comunista. Por quê? Porque eu sempre tive uma, digamos assim, uma coisa muito clara para mim. Eu sou um leitor de John Stuart Mill e acredito muito como ele na ideia de contraditório. Então, durante 10 anos, eu fiz um programa cuja base era a seguinte: ponto e contraponto. Eu e a Thaline, ao longo de 10 anos, convidamos todo mundo. E se a gente fizesse a contagem das pessoas que foram no programa naquele ano, talvez os mais convidados até fossem de direita. Por exemplo, o Nelson Marquesan e o Monte. E muita gente. E a direita, e a esquerda, e a centro, todo mundo, porque a nossa ideia era todo mundo tem que falar. Mas como os outros programas de rádio do Rio Grande do Sul não convidam a esquerda, então o nosso programa era de esquerda. Porque no nosso programa a esquerda tinha o mesmo tempo de fala que a direita. Quando a gente olha os programas de rádio no Rio Grande do Sul, em geral, e os programas de televisão, desses de fim de tarde, só fala praticamente a direita. A gente olha e diz assim, direita. Num programa em que a esquerda falava, ficou parecendo que era um programa de esquerdista. Mas eu tinha muitas polêmicas com esquerdistas. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu fico atônito quando o pessoal aí da esquerda continua... outro dia eles defenderam a reeleição do cara lá da Nicarágua. Aquilo lá não tem como defender. Não tem como defender ditador de esquerda. Eu sou um social-democrata. Eu fui anarquista na juventude, como eu contei, e agora eu sou um velhinho social-democrata. O meu sonho é ter a Suécia, uma Suécia tropical. O que eu queria é que o Brasil fosse uma grande Suécia. É isso. E o Ciro? Tu vota no Ciro de novo? Não, acho que não. Acho que não. Se ele for para o segundo turno contra o Bolsonaro, claro. Óbvio. Mas, se não, espero que tenha outras... Olha, minha voz falhando. Tenha outras alternativas.
O Ciro é um bom candidato. Ele é competente, ele sabe muito de economia, e o Ciro também, o Ciro já foi de direita. Mas esse Ciro agora é de esquerda? E as pessoas mudam. O que a gente vai dizer? Não, para sempre o Ciro está cancelado? Não. Então, eu acho que não vou votar nele, porque tenho a impressão que ele não vai chegar ao segundo turno. Irmão, vocês podem me perguntar, e o primeiro turno? Bem, primeiro turno, vamos esperar aí as definições. Mas vocês não acham, às vezes, que precisaria um cursinho assim para definir o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, o que é comunismo, o que é socialismo? Porque às vezes a gente vê essas palavras sendo usadas de um jeito que tu diz, não, mas para aí só um pouquinho, o fulano não é de esquerda, né? Até teve alguém colocou que o Lula hoje já é um cara de centro, né? Mas enfim, essa já é uma outra discussão. Assim. Você não acha que precisaria dar uma redefinida não, uma clareada nesses conceitos para geral, assim, para o povo entender bem o que eles estão falando? O professor Juremir, eu tive essa mesma dúvida, Mauro Borba, durante durante a feitura da minha tese de doutorado, e o meu orientador me deu uma grande leitura, que eu nunca tinha feito, tinha essa falha no meu currículo, me deu uma grande leitura para fazer e que me ensinou assim muito sobre esses conceitos de esquerda e direita, né, Juremir? Qual foi a leitura, Fernando? Não me lembro mais. Foi o Norberto Bobbio, o livro do Bobbio, verdade, que verdade. eu, no fim das contas, o meu pai me fez essa pergunta esses dias também sobre esquerda e direita, e eu passei para ele o meu livro que tu tinha me indicado, e ele adorou, assim, conseguiu ter muito mais clareza. Acho que ajuda muito a gente às vezes tem que olhar para trás e olhar para os clássicos para entender coisas tão contemporâneas, né? Mas eles continuam nos ajudando. Na verdade, esses termos hoje são muito usados como categorias de acusação. Quando quer desqualificar alguém, chama de comunista. É muito mais isso, porque a maior parte das pessoas nem tem uma dimensão exata do que isso significou historicamente. Um termo muito usado é fascista. Fascista é todo aquele de quem a esquerda não gosta. E às vezes a pessoa não é fascista, é apenas de direita. Eu não tenho nada contra a existência de direita e esquerda. Acho que isso é a democracia. Eu tenho contra, por exemplo, os extremos. Eu não gosto de ditadura nem de esquerda nem de direita. Tenho, assim, ojeriza qualquer coisa que possa tolher a liberdade. Então, eu me veria mal, não me imaginaria vivendo na China, na Coreia do Norte, na União Soviética, e mesmo em Cuba. Eu fui a Cuba 2 vezes. Eu escrevi um texto sobre Cuba que me rotulou, né, que me transformou num direitista ainda mais terrível do que quando da briga com o Veríssimo. Eu escrevi um texto que circulou muito, inclusive, na comunidade cubana em Miami. Ele foi talvez o meu texto que mais tenha circulado, em que eu disse que Cuba era uma favela no Caribe. E que a ditadura tinha culpa nisso. Eu acho que Cuba é o produto de dois problemas, 2 erros. Uma é o embargo. É claro que o embargo americano a Cuba prejudica imensamente e ele é injusto. Ele não deveria existir, ele deveria acabar. Esse embargo é uma excrescência, algo abominável. Mas isso não justifica o regime autoritário cubano. Isso não justifica, por exemplo, a perseguição que Cuba exerceu contra opositores durante anos e anos. Isso não justifica a perseguição a homossexuais que Cuba fez. Na última vez que eu fui a Cuba, eu entrevistei um grande escritor cubano e tive de publicar a entrevista dele no Correio do Povo sem o nome dele. Publiquei a entrevista sem o nome dele, porque foi uma exigência que ele fez para não ser perseguido em Cuba. Então, isso é um regime defensável? Não me parece. Eu acredito em democracia. A democracia é aquela história do Churchill.
sabe, é um regime ruim, é terrível. Mas, enfim, é o melhor que temos. Não tem outro melhor. Imagina assim, se isso aqui fosse um regime autoritário, já sairíamos daqui todos presos. Eu especialmente. Eles dizem, olha, todo mundo para a cadeia, que falou mal do governo, que falou mal disso e daquilo. Então, eu sou um democrata enfadonho, um cara que acredita na democracia, que acredita que é o menos pior de todos os regimes. Certo. Eu tenho um livrinho aqui, Juremir, que me ajudou bastante quando eu estava fazendo o meu mestrado. O que pesquisar quer dizer? Conhece esse trabalho aqui? Pois é. Eu conto aí no livro, Mauro, que eu fiz esse livro porque os alunos me sofriam muito. Então, um dia entrou um aluno querido e tudo, e disse, estou apavorado, me disseram, essas coisas de trabalhos acadêmicos, me disse, eu não sei bem a diferença entre in e apude, que são expressões que a gente usa ali nas citações, e me disseram que se eu errar nisso, eu vou rodar porque o trabalho não será científico. Então eu resolvi escrever um pequeno manual para derrubar alguns mitos e tudo mais. E isso também, às vezes, me prejudica, porque diz assim, puxa, mas o cara está sendo irreverente, contestando a cientificidade. Mas a cientificidade não está nas normas da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso aí é um detalhe. Em outros países, eu fiz doutorado na França, nunca ouvi falar da Associação Francesa de Normas Técnicas. Tinha padronização, as citações e tudo mais, mas não tinha assim, na banca, não respeitou a AFNT. Não tinha isso. Então, a gente tem que relativizar um pouco isso. Eu sempre digo para os meus alunos, o importante é descobrir alguma coisa, descobrir no sentido de destapar. Está ali, está encoberto. E aí a gente puxa aquele véu e aparece alguma coisa, e aí a gente olha e diz, eu não tinha visto. Então, se quem faz um trabalho acadêmico é capaz de dizer ao final, assim no bar, tá, mas e aí? E aí? Teu trabalho? Pois é, eu descobri que... olha só como eu sou um cara capaz de citar até os meus supostos inimigos. Essa ideia de descobrimento é assim, tem uma historinha do Luiz Fernando Veríssimo, que é muito boa, acho que é a melhor que ele escreveu, que fala assim, era daquela história de pai não entende nada. A menina chega e diz, a menina, adolescente, diz para o pai, eu quero dinheiro para comprar um biquíni novo. E o pai diz, não, tu tens um biquíni que ainda está novo. E elas, não, uma história assim. E ela diz, não, pai, eu preciso comprar um biquíni novo, me dá dinheiro. E finalmente ela diz, pai, eu cresci. E aí o pai, que não entende nada, diz assim, bom, minha filha, toma aqui o dinheiro, vai lá e compra um biquíni maior. E a menina diz, não, pai, menor. Uma bela história, né? É uma bela história. Isso é descobrir, traz à tona alguma coisa que está encoberto ali diante de todo mundo que a pessoa não vê. Uma menina mais velha precisa de um biquíni menor, não de um biquíni maior. Isso são os costumes de uma sociedade. Mas tem que ser novo, né? Tem que ser novo. Mas tem que ser menor, né? Um biquíni grande é coisa de velho, não de menina. Tem um livro do Humberto Eco também, né? Sobre como é que é o nome, Fê Cris? Talvez tu conheça. Como se faz uma tese, né? Que também vai nessa linha de desmistificar um pouco esse peso que é, né? Tu fazer uma tese ou uma dissertação que abala muita gente e que atrapalha muita gente na hora de fazer, né? Deixa eu te contar para vocês, então. Uma vez, eu estava em Paris e estava lá também comigo o Clóvis de Barros Filho, que se tornou um grande palestrante, que é um velho amigo. Aí eu disse para o Clóvis, eu tenho que ir a Milão agora. Eu vou lá na casa do Humberto Eco falar com ele, fazer uma proposta. Queres ir comigo? Ele disse, quero. Ele comprou uma passagem e fomos. Aí chegamos lá na casa do Humberto Eco, né? Ele nos recebeu, muito cordial e tal, nos mostrou parte da biblioteca dele, mostrou só uns 10 mil volumes, que a outra parte era em outro lugar. E, enfim,
Ficamos ali de bate-papo com ele, ele nos ofereceu uma long neck, assim, tomamos ali no bico e tal, ficamos conversando e tal. Eu tinha uma proposta para ele fazer uma palestra no Brasil. Eu disse, a gente vinha falando por e-mail, eu tinha sido aluno dele em Paris, tinha feito um curso dele no Collège de France. Aí eu disse, então, o senhor vai ou não vai ao Brasil? Eu disse, olha, a proposta para o senhor é 150 mil euros por uma palestra. 150 mil euros. E ele disse, não quero, não vou. Mas como que o senhor não vai? 150 mil euros? Não, dinheiro não estou precisando. E, além de tudo, os jornalistas brasileiros são muito chatos. Se eu for, eles vão ficar encarnados em mim o tempo inteiro, perguntando isso, perguntando aquilo. Não vou. Não veio. Nos convidou para... Agora eu tenho que ir numa livraria que tem lá um coquetel, Coca Livre. Vocês querem vir comigo? Nós fomos. Enchemos a cara lá, demos um abraço dele e fomos embora. E, no meio tempo, por isso que eu estou contando, falamos sobre o livro, como fazer uma tese. Ele nos disse isso, olha, a atividade intelectual precisa de liberdade. Tem alguns parâmetros, mas o mais importante é pensar livremente. Eu guardei isso. Eu acho que o mais importante é pensar livremente. Muito bom. Baita história. E como é que tu tá de tempo aí, Fê Cris? Porque tu é uma pessoa muito ocupada. Eu tenho os meus compromissos, mas eu posso ficar mais um pouco. Eu quero saber dos últimos livros do Juremir. O Juremir lança 45 livros por ano e ele deve estar com uma pilha aí para mostrar pra gente. Eu queria ver o que ele tá... Qual o último lançamento? Memória no Esquecimento. Memória é um romance, saiu agora. É a história de um homem que vai sendo devorado pelo Alzheimer. É isso, a história de um homem que mergulha no Alzheimer, ele não tem mais nenhuma memória recente, mas ele ainda tem umas lembranças obsessivas. Então, isso vem à tona e vai sendo explorado, a gente vai sabendo o que foi a vida desse homem, qual é o grande trauma que ele tem, e ele está vivendo numa clínica e tudo mais. Então, como nesse esquecimento resta alguma coisa e o que é esse resto. Então, esse é o meu último livro. Pô, que legal. Lembrei de uma frase do Borges. Não sei se tu gosta do Borges, mas tem uma frase dele Muito. Que é... como é que é? A toda novidade corresponde um esquecimento. Ou quase isso. Olha, bela frase. Eu tenho pensado muito no Borges. Estava pouco aqui ao meu lado, mas botei na estante agora. As obras completas do Borges, porque quase todo dia eu leio um pedacinho. Quando eu me sinto entediado e tudo, eu leio Borges e é sempre bom. Eu guardei agora ali na estante porque no momento eu estou mesmo lendo Guerra e Paz. Eu estou relendo Guerra e Paz. É um troço assim extraordinário. Mas eu tenho pensado muito no Borges por causa do futebol, por causa do Grêmio. Tem lá nas obras completas do Borges uma história que é a eterna corrida de Aquiles e da tartaruga, que a gente pode traduzir por uma corrida entre a lebre e a tartaruga. Então, a lebre corre com a tartaruga e ela dá, digamos assim, 7 metros de vantagem. Né? A tartaruga sai 7 metros na frente. Aí, a lebre corre 3 metros. A baita corrida, ela mete 3 metros de uma vez só. A tartaruga corre 1, está na frente. A lebre corre mais 1,5 metros, rapidinho. A tartaruga corre meio metro. E assim vai, até que termina a corrida. A lebre corre um monte, a tartaruga corre um pouquinho, está sempre na frente. É inalcançável. É isso que eu penso da situação do Grêmio atualmente. A situação é complicada. Ô Mauro, Oi? eu participei durante muitos anos do Ganhando o Jogo, programa de esportes da Guaíba, Sim. Como debatedor. Eu, na verdade, comecei minha carreira jornalística como repórter da Zero Hora cobrindo o Grêmio. Mas depois, tudo bem, eu fui fazer outras coisas. Mas, desde 2004 até 2020, eu fui debatedor em programas esportivos, especialmente no Ganhando o Jogo. Às vezes dava problema, porque a gurizada era maravilhosa, eles são muito bons, muito competentes, muito informados, mas eles são modernos, e eu sou um pós-moderno, e isso dá problema.
Então, eles acreditam na ciência do futebol, eles acreditam no planejamento, e o futebol se decide, na maior parte do tempo, pelo acaso. Eu aplicava a complexidade morriniana ao futebol. Quem faz isso muito bem é o Tostão. Então, quando eles me esculhambavam, mas sabe, porque volta e meia eles tentavam assim, me dizer, mas esse cara não sabe nada de futebol. Aí eu citava alguma coisa e eles diziam, não é assim. Mas isso aqui quem disse foi o Tostão. Aí era um problema, né? Porque deslegitimar o Tostão era um pouquinho mais complicado do que a mim. Mas eu falo isso pelo seguinte, o futebol é muito imprevisto, acaso, e eu aplicava Morrão ao futebol. E agora eu tenho aplicado Borges. E aí o pessoal não entende. Como? Borges ao futebol? Morrão ao futebol? Pois é, um outro viés de interpretação do futebol. Mas o Borges, ele dizia que ele não via muita graça no futebol porque só importava o resultado, não importava a beleza do jogo, né? Então ele não entendia isso, ele não curtia isso, né? Ele disse, os caras só pensam no resultado. Se ganhou, tá tudo certo. Se perdeu, tá tudo errado. A maior parte é resultadista. É claro que tem os que defendem o desempenho. Eu, durante muito tempo, fui do desempenho, futebol, arte e tudo mais. Mas nos últimos tempos eu era resultadista. A gente ganha tão pouco o internacional que tem que valorizar os resultados. E, eu sou da geração dos títulos de 75 e 76, né, quando nós atingimos o ápice. E, ali naquela época tinha resultado e desempenho, tinha beleza e tinha resultado. Agora, se a gente conseguir uma vaga para a Libertadores, está de bom tamanho. Então, sou resultadista atualmente. Muito bem. Bom, a gente já está com o tempo aqui quase esgotado, embora assuntos não faltem, né? Queria te perguntar sobre o Peninha Bueno. O que tu poderia nos dizer sobre o Peninha, a sua verborragia histórica, agora que ele é um sucesso de vendas, sobre a história do Brasil e tal? O que eu posso dizer assim? Duas coisas. Eu tenho um amigo, sociólogo francês, o Dominique Volton. Ele é um cara muito engraçado e tal. Quando a gente se encontra, a gente finge se insultar, assim, uns insultos franceses, salô, sabe que é tipo assim, canalha, cretino e tudo mais, e que é carinhoso. O Peninha é um canalha genial, cara criativo. Outro dia eu estava de máscara e ele estava, acho que com a filha dele ali num bar aqui numa travessa da Venâncio, ali na Santa Terezinha. E ele estava ali, ele estava comendo um sanduíche, eu cheguei e falei para ele, eu quero ser, mas eu estava de máscara, eu quero ser como tu quando eu crescer. Ele ficou de boca aberta assim, ele não me reconheceu. Eu fui embora. Eu acho que ele é ótimo. Ele é ótimo. Sobre história, eu acho que ele faz um trabalho bonito de vulgarização. Ele não é um pesquisador, que eu saiba, de fonte primária, assim, de descobrir documentos novos. Mas o que ele faz, como vulgarização, é muito bom. Eu acho que é um trabalho bom. E ele tem o dom da comunicação. O cara tem o quê? 1 milhão de seguidores, sei lá quantos ele já tem ali nos canais dele. O Peninha, tudo que ele toca dá certo. Tudo. Se ele inventa um projeto X, ele vai ganhar dinheiro, ele vai ter repercussão. Ele é um gênio da comunicação e é um maluco. Até com essas coisas assim emocionais, o gremismo dele é alguma coisa insana. Aquele gremismo dele, não sei se é uma encenação ou se ele é tão gremista assim, porque no gremismo ele chega a ser desvairado. Mas por que não? Sabe, nesse quesito ele é meio rodriguiano. Enfim, eu acho que o Peninha é uma figura. O mundo seria. O Rio Grande do Sul seria mais pobre sem o Peninha. Certo. Fê Cris, alguma colocação a mais? Não, só queria lembrar assim que o Juremir tem essa obra, esse último romance, mas tem outros romances importantes e outras obras importantes desse momento que a gente está vivendo de discussão, né, Juremir? Eu lembrei do Acordei Negro, que é um livro também recente teu, e queria perguntar um pouco dessa tua relação assim com
com a negritude, com as pessoas, né, que defendem a luta antirracista, como é que tu tem se relacionado com isso, porque eu tenho visto que tu tem te relacionado muito com isso, com a luta antirracista e com as pessoas negras, porque, enfim, tu tem uma história com isso, né, desde a tua infância. Queria que tu falasse um pouco disso. Verdade. É verdade, Fê Cris. Ainda hoje eu vou fazer uma live com professores de ensino fundamental e médio sobre o Acordei Negro, que é um romance, história de um homem branco que acorda negro. É um livro sobre empatia, como é que é se colocar no lugar do outro. E eu tenho pesquisado muito sobre a questão negra no Brasil, escrevi um livro sobre a abolição, Raízes do Conservadorismo Brasileiro, que é um livro sobre como a imprensa cobriu a abolição. O que a imprensa disse no dia 14 de maio de 1888, um dia depois da abolição. Então, eu tenho trabalhado muito nisso. Escrevi um livro que me rende muita polêmica, que é sobre o massacre de Porongos e sobre o destino dos negros farrapos. Então, eu tenho trabalhado muito nessa área. E que corresponde, sim, a uma vinculação de infância. Eu cresci num beco onde praticamente todas as famílias eram negras. A minha família era branca. Então, cresci ali entre aquela gurizada maravilhosa de quem eu tenho muitas saudades. E, então, eu sempre senti que seria interessante contar essas histórias, pesquisar, saber como foi, porque não pode existir nada mais abominável do que a escravidão. Como foi possível que o Brasil fosse escravista até as portas do século XX? E quantas pessoas da época queriam que continuasse? E mais, queriam que não se abolisse, deixasse a escravidão se extinguir por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários. Pelas projeções, isso aconteceria em 1934, 1935. Então, tudo isso sempre me chama a atenção e me faz querer participar. Eu me sinto um aliado dos negros na luta contra o racismo, porque é ainda a grande chaga brasileira. O Brasil é um país racista, muito racista, homofóbico, conservador e machista. E tudo isso é preciso ser enfrentado. Eu não sou um ator, não sou ator principal, mas eu gosto de pensar que eu posso dar a minha pequena contribuição como aliado nessa luta. Muito bem. Quantos livros tu tens, Juremir? Tu sabe? Esse Memória no Esquecimento é o 41º, individual. Aí depois tem muitos que eu escrevi com outras pessoas, coletâneas, tudo. Mas individuais são 41. E mais os que estão aqui na pastinha do computador, esperando uma oportunidade para sair. Que beleza. Então, sugiro o nosso... Meu próximo livro deve ser sobre Machado de Assis. Ele está pronto. Olha, boa informação. Eu li as obras completas do Machado de Assis, que estão aqui, ó. Eu li as obras completas do Machado de Assis, pelo menos as obras que estão na edição Jackson, e aí eu escrevi É um livro diferente, porque, na verdade, eu pego fragmentos do Machado de Assis e comento. Então, deve ser a minha próxima publicação. Certo. Sugiro ao nosso telespectador e aos ouvintes, porque também o programa vai em áudio, né, no Spotify, que coloquem lá no Google, assim, livros de Juremir Machado da Silva. Vocês vão receber a lista, essa lista que ele acabou de falar aí, de 41 livros solo, né, ou individuais. Juremir, muito obrigado aí pelo papo, foi muito legal esse reencontro aqui e te agradeço realmente muito por ter participado aí do nosso podcast. O Mauro e Fê Cris, eu agradeço e digo o seguinte, eu acho que nem para minha terapeuta eu tinha contado tanto. Então isso significa que tu faz terapia. Fazia. Ah, fazia. Fazia. Exato. A minha mulher disse que eu devo fazer de novo. Mas e ela costuma ter razão, é infernal, ela tem razão sempre.
E não estou dizendo isso como uma crítica, é uma pessoa de uma grande sabedoria, que quase sempre o que ela diz é certo. Mas eu nem sempre sigo, porque sabe como é que é? A gente não faz o que é certo. Então vamos fazer um Exato, não tem podcast. graça, né? Vamos fazer um podcast, daí a gente fica fazendo terapia, fica falando. Ótimo, ótimo. Uma vez por semana, quintas-feiras às 14 horas. Olha, vocês não brinquem com isso, porque eu vou na psicanalista há 17 anos, então eu sou praticamente formada em psicanálise. Olha, assim que surgem as ideias inovadoras, hein? Olha, Mauro, uma parceria contigo seria para lá de honrosa. Tá bem. Eu vou te mandar o contrato, então. Já tô com o contrato. Manda aí. Pô, obrigado, então. Obrigado, Fê Cris, por ter participado. Imagina, uma honra estar aqui com vocês, com o Juremir, que eu admiro tanto. Tive a sorte de ter como meu orientador e colega. E contigo, né, Mauro? O melhor chefe do mundo, não tem nem o que dizer. Obrigada. Olha aí. Assim me deixa numa situação complicada. Mas eu acho que nem todo mundo afirmaria isso, viu, Fê Cris? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse... É que as outras pessoas estão erradas, né, Mauro? É que eu tenho esse hábito de estar sempre certa também, como a esposa do Juremir. Então tá, pessoal. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Até mais.